Seja muito bem-vindo ao último episódio da primeira temporada de A Era do Coronavírus. Hoje vou conversar com Ana Beatriz Rosa, que voltou recentemente dos Estados Unidos. Oi, Ana, tudo bem? Oiê, tudo bem e você? Tudo bem também. Eu queria saber qual que é a sua relação com a UnoEst. Eu sou ex-aluna da UnoOeste, acabei de me formar em letras. Ana, você chegou recentemente dos Estados Unidos. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei lá por uns 3 meses e meio, mais ou menos. E por que você foi para os Estados Unidos? A gente queria entender. Então, eu fui para os Estados Unidos fazer um programa chamado Work and Travel, que é quando alunos de universidade vão para os Estados Unidos com visto de trabalho. Foi isso que eu fui. Quanto tempo você ficou lá? Uns 3 meses e meio, mais ou menos. Qual cidade? Eu fiquei na cidade de Estes Park, que fica no estado do Colorado. É cidade turística, alguma coisa assim? Sim, é uma cidade bem turística, é uma cidade pequena, só que ela tem uma rotatividade muito grande de turistas, principalmente no verão, só que eu fui lá no inverno. Você chegou a pegar a quarentena lá? Não, eu não cheguei a pegar a quarentena porque coincidiu de o momento que eu estava saindo dos Estados Unidos, era o momento que a quarentena estava começando. Então eu não cheguei a viver exatamente essa época por lá. E como foi a chegada do Covid nos Estados Unidos? Você lembra? Tem algum relato? Então, como eu estava lá trabalhando, eu acabava não acompanhando muitas notícias em jornais e sites e essas coisas. E a população também não falava muito, não. O que eu sabia de coronavírus é o que eu conversava com a galera aqui do Brasil. Então, se eu falar para você assim que, nossa, eu sei exatamente como o coronavírus chegou nos Estados Unidos, eu não sei, não. Eu sei que em Estes Park, que foi a cidade que eu estava, um rapaz tinha vindo do Japão e por não saber se ele estava contaminado ou não, ele trabalhava no mesmo lugar que eu, então acharam melhor isolá-lo. Mas eu não fiquei sabendo se foi confirmado ou não coronavírus nele. Esse isolamento foi o fechamento por quanto tempo? Então, aí o lugar que eu trabalhava, sim, eles precisaram fechar. Na quinta-feira, eles acabaram mandando todos os empregados sazonais embora. E só que graças a Deus na segunda-feira já era o meu voo, então isso não me atrapalhou muito. Então, mas aí isso aconteceu porque aí sim começou a se agravar nos Estados Unidos. Ficaram sabendo de um caso na cidade que eu estava, mas não foi relacionado a esse funcionário. E aí entraram em quarentena, mandaram a galera e foi mais ou menos assim que aconteceu. Enquanto você estava lá, você chegou a ficar preocupada com a situação ou indiferente? Não, eu não estava muito preocupada com a situação, não. A única coisa é que eu vi muito nos supermercados. Não tinha mais leite, ovos, papel higiênico. Então, o que me assustou, na verdade, foi o descontrole das pessoas. Ana, como foi o seu retorno? Então, essa parte foi um pouco atribulada. A hora que eu cheguei no aeroporto de Denver, eu descobri que meu voo tinha sido cancelado. Não me mandaram um e-mail, a companhia aérea. E aí entrou aquele desespero. Eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus, e agora eu preciso voltar para o meu país? E o que eu vou fazer? E eles me deram um número de telefone e eu tentava ligar e eu não ficava nem na espera, porque eram tantas pessoas tentando ligar para solucionar os seus problemas, então eles não estavam colocando a gente nem na espera. E nisso eu já tinha falado com a minha mãe tentando resolver daqui do Brasil também. Eu sei que assim, demorou umas 2 horas para conseguirem me encaixar num outro voo, que na verdade eles tinham me encaixado num voo só no dia seguinte, mas a minha mãe conseguiu convencer a moça a me colocar no voo no mesmo dia. Aí acabou dando certo. Eu tive que pegar um voo a mais para conseguir voltar no Brasil, para o Brasil. E eu fiz uma conexão no Canadá. E uma coisa interessante para falar é que lá no Canadá, assim que eu cheguei, eu tive que responder um questionário de imigração e tal. E nesse questionário eles me perguntaram se eu tinha assim, alguns sintomas que se relacionassem ao coronavírus. E assim, que eu disse que não, que eu estava tudo bem. Então eles me deixaram passar, mas eles falaram: se você tiver algum dos sintomas, você procure alguém que possa te ajudar. E aqui no Brasil eu não vi nada disso. Eu cheguei no Brasil, não tinha gente usando máscara, não tinha informações, as pessoas não estavam falando de nada. Então eu achei assim uma diferença muito discrepante entre
entre essa recepção, sabe, do Canadá e aqui do Brasil. E no fim, assim, consegui chegar no Brasil depois de várias horas de espera e tendo que pegar um voo a mais, mas deu tudo certo. E aí você retorna para o Brasil? Há quanto tempo você retornou? Ah, já tem um mês e meio, mais ou menos, que eu retornei para o Brasil. Como está sendo sua quarentena? Olha, é um momento um pouco difícil, porque eu cheguei aqui com várias expectativas, saudade de família, amigos, e eu não consegui ver ninguém ainda, né? Então tá sendo um momento que eu preciso respirar e seguir a vida. Quais medidas de prevenção vocês estão tomando aí na casa de vocês? Assim que eu voltei dos Estados Unidos, o que a gente fez aqui em casa foi que eu fiquei isolada. Então, durante umas 2 semanas, meus talheres eram diferentes, pratos, copos, eu usava máscaras para falar com os meus pais. Então, nas 2 primeiras semanas, a gente tomou todos esses cuidados, álcool em gel, sempre lavando as mãos, a gente não tinha muito contato físico. Agora, as nossas medidas de prevenção estão sendo ficar isolados em casa, sempre com álcool em gel, fazendo higienização das mãos. E se a gente precisar sair para ir no mercado, por exemplo, sempre com máscara. Ana, do que mais você sente falta? Então, aqui no Brasil, o que me preocupa é que a gente está lutando com um inimigo desconhecido. A gente não tem muita noção do que se trata e a gente é bombardeado por informações o tempo todo. Algumas pessoas falam umas coisas, outras pessoas falam outras, então isso acaba complicando também um pouco as nossas vidas. E o que me preocupa é o fato de estar tudo assim parado. A gente não tem noção de quando as coisas vão voltar ao normal. Eu, por exemplo, como eu mencionei antes, eu tô formada já. E é um momento que, assim, eu não posso nem sair à procura de um emprego porque não tem onde procurar emprego. Então, isso acaba me preocupando. E, para ser assim, sincera, o que mais me preocupa não é nem tanto o vírus, mas é a humanidade mesmo, como um todo. E o que você vai levar de aprendizado dessa situação? Olha, eu acredito que o aprendizado ele é individual. Então, o que eu, Ana Beatriz, estou levando comigo é controlar a ansiedade, que isso tem sido um pouco difícil, e entender assim que tudo acontece sim por uma razão. Para mim tá sendo para eu conseguir sentar, pensar com calma quais vão ser os meus próximos passos assim que tudo isso voltar ao normal. Como eu mencionei, controlar bastante a ansiedade e entender que nas nossas vidas a gente passa por momentos de altos e baixos e que a gente precisa saber o que fazer com cada um deles. Eu queria agradecer você, por Eu ceder que a entrevista para a agradeço. TV Facop e queria que você deixasse um recado para os alunos da Unoeste. Sim, claro. O que eu tenho para dizer para vocês, pessoas amadas, queridas, não desanimem, não desistam, não percam a fé. Vai passar, tá bom? Os meios podem ser conturbados e as coisas podem não dar muito certo durante o processo, mas no final a gente sabe que sempre tudo fica bem e é isso aí. Não desistam nunca. Estudem bastante também. Importante. Ouviu, Matheus? Não tô zoando. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. Espero que tenham gostado de assistir essa série que conversou com alunos e ex-alunos da UnoOeste para entender como está a situação do coronavírus aonde eles estão. Muito obrigado e tchau, tchau.